Fala, meus jovens, eu sou Adriano Pereira, dono aqui do canal Metalizando, mais um canal de corte aí para quem gosta de cortes. E antes do vídeo, deixa aqui, ó, seu like e se inscreva no canal, beleza? Vamos pro corte. A pessoa fica rica, ela consegue um monte de coisa e tal, e mesmo assim ela não se sente completa, ela se sente assim, pô, beleza, vazio. eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho dinheiro aqui, não é um problema financeiro mais, mas mesmo assim, cara, não tem alguma coisa faltando. Será que é isso? Eu acho assim? que é o seguinte, cara, não é que vai ter algo faltando, é que sempre haverá algo faltando. Ah, sim, sim. Porque isso é viver. Se tá tudo completo, você faz o quê? Nossa, zerei o jogo e morre. Porque não tem mais Não, nada tem que que fazer platinar, na tem que vida. platinar. Você tinha o objetivo de ficar rico. Aí depois que você ficou rico, você olha pra trás e fala besteira. Porque hoje você tem objetivos maiores. Quando a gente resolve um problema, a gente fica pronto para resolver problemas maiores depois. A gente vê isso até no mundo. Hoje a gente fala muito da questão ambiental. Fala, poxa, carros movidos a combustível fóssil, eles poluem. Esse é o problema. Mas a gente esquece que esse problema só existe porque esses motores movidos a combustíveis fósseis resolveram problemas maiores, que era, por exemplo, a pouca produção no campo. Aí quando você cria um trator que consegue arar muito mais terra do que um monte de homens com cavalos, a produtividade aumenta e você consegue levar aquilo mais fácil até um porto, para um navio movido a combustível fóssil levar para outro lado do mundo, e o problema da fome começa a diminuir. Legal. Aí depois que a gente resolve um problema, a gente se preocupa com outro. Então eu também tinha o mesmo objetivo, que era ficar rico. E eu não acho que esse objetivo é egoísta, inclusive, né? Porque eu vi alguns comentários do pessoal falando, pô, tem a ver com dinheiro. Porque a não ser que você se tranque numa caverna e fique meditando, né? Tudo que você faz tem impacto na vida dos outros. E tem muita gente que hoje demoniza o rico, mas o problema tá muito mais na pobreza do que na riqueza. Porque se eu sou pobre, eu não posso contratar o Kaique e o Lucão para trabalhar comigo. Se eu tenho não pode dinheiro, mesmo. eu posso contratar o Kaique e o Lucão para trabalhar comigo, por exemplo. Então, quando eu tenho dinheiro, eu consigo contratar mais gente, consigo consumir mais das pessoas. Quando eu consumo de alguém, essa pessoa passa, como ela me vendeu, a ter alguma renda. Com renda, ela consegue consumir dos outros. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a desigualdade diminuiu nos últimos tempos. Mas porque a pobreza aumentou, inclusive. Porque o pessoal que estava mais rico ficou um pouquinho mais pobre. E esse negócio que você falou, só pra completar, que eu sei que eu tô estendendo esse negócio. Quando o Perini falou assim, pô, você viu que quando você, beleza, você ficou rico, você chegou ali na liberdade financeira e você falou, pá, beleza, não é isso, né? É muito além disso. Eu acho que é um negócio assim de que, geralmente, quando a gente não tá longe, né, do 1 milhão, dos 5 milhões, de viver de renda, a gente acha muito que esse é o fim, né? A gente fala assim, cara, acho que quando eu tiver ali 5 milhões, 1 milhão, 10 milhões... Cara, pra mim zerou, entendeu? Eu vou ficar casa no suave. campo e margarita. E, cara, uma coisa muito comum de todos vocês, assim, que eu convivo, uma galera, pô, que tem grana, que é bem sucedida, que produz pra caramba, é que, assim, vocês são imparáveis, cara. É imparável. Tipo, o cara não para nunca. Ele tem 10, ele tem 20, ele tem 30, ele tem bilhão, e o cara é imparável, mano. Tipo, por exemplo, o Flávio. Pô, o Flávio veio aqui e gravou com a gente. Você acha que ele precisava vir aqui gravar com a gente, cara? Ele não precisava fazer nada, velho. Entendeu? Então, assim, uma característica das pessoas de sucesso, vamos dizer assim, acho que financeiro, que o cara rompe essa barreira dos milhões e tudo mais, é que esses caras são imparáveis. Eles não pensam em chegar num patamar ali e falar assim, não, agora já era. O exemplo do Agora Flávio eu vou é ficar, né? porque o Flávio é bilionário. Exato. E se a gente for pegar essa quantia de 1 bilhão, ele não tem 1 bilhão na conta, eu acho. Não. Ele tem 1 bilhão de patrimônio, se ele vender tudo, ele vai ter 1 bilhão na cripto conta. Mas o ponto é o seguinte, né? Se você pega 1 bilhão e pensa que uma pessoa vai ganhar 5 mil reais por dia, vai demorar 200 mil dias para ela juntar 1 bilhão. 200 mil dias dá 547 anos. É muita coisa. Sim. Então você pensa, o cara tem dinheiro para uma geração inteira, né? De famílias, assim, para sustentar. Por que ele continua trabalhando? Não é mais pelo dinheiro. O propósito dele, Sim. o dinheiro é só a consequência. Eu já falei outro dia, eu tenho um propósito também, eu quero ser bilionário. E é pelo dinheiro? Não, eu não uso um Rolex, por exemplo. O meu carro já é um carro muito bom, não vou trocar de carro. A minha casa já é uma casa muito boa. Minha vida não vai mudar. Eu Mas quero ser deixa eu bilionário por perguntar, outras coisas. eu tô curioso, eu quero saber agora de vocês, de verdade. E não necessariamente vocês precisam ter, porque, cara, às vezes você tá em busca, né? Cara, qual é o propósito de vocês? Bom, o meu hoje é... Tem vários, né? Eu quero ter uma família estabelecida, né? Eu quero ver meus filhos crescerem, mas eu quero ser bilionário. Porque para eu ser bilionário, isso significa que o Grupo Primo cresceu muito. E num mercado livre como o nosso, que é o financeiro, a gente só vai crescer muito se a gente atender melhor o cliente. Então a gente fez bem para centenas de milhares para isso acontecer, ou até milhões de pessoas.
E se eu ficar bilionário, eu sei que você ficou bilionário, eu sei que vocês também provavelmente vão ter ficado bilionários ou multimilionários. Né? E o Breno, se ele finalmente entrar aqui no grupo, né, e converter o patrimônio dele, também. Não, mas esse daí é jogador caro. Ele é difícil, coração duro, esse daí. Não dá. Mas eu tenho esse objetivo. E não é porque vai mudar alguma coisa material na minha vida, porque quase não vai mudar. Se eu vejo, sei lá, o Jeff Bezos foi no restaurante dos Estados Unidos. Se eu for lá, eu posso ir no mesmo restaurante que ele. Não vai mudar. É porque Hoje ele consome já, igual que eu consumo. É que você tá falando do bilionário, é mais como uma consequência. É que você tá simplificando. Ao invés de falar, meu propósito é, cara, é ajudar as pessoas, é crescer, é causar um impacto e tal. Você tá simplificando em. Se eu for um bilionário, eu vou ter feito tudo isso. A maneira de medir, né, de quantificar isso, porque eu quero espalhar o amor. Como é que você mede isso? Só se for amor físico, sabe? Transei com tantas pessoas, espalhei o amor pelo mundo. Agora, se for alguma coisa assim, sentimento é subjetivo. Eu quero fazer o bem, é subjetivo. Agora, se eu sei, olha, respeitando as regras, sem ter uma milícia particular para ameaçar meus concorrentes, sem chegar no governo e conseguir fazer um lobby para eles me darem o monopólio da educação financeira, eu consegui chegar no bilhão, significa que um monte de gente voluntariamente consumiu as coisas que a gente vende porque elas são melhores, na opinião deles, do que dos concorrentes, então fiz bem para as pessoas. Porque do contrário não consumiriam da gente. Então, maneira de medir. É quase que diferenciar o fim dos meios, né? Você pensa em fazer amor ou fazer o bem, é o meio pelo qual você vai chegar a determinado fim. Então, por exemplo, você fala, poxa, cara, eu vou... Você pegar mal que falar, fazer... Enfim. Mas eu vou fazer o bem com você. Tá ao vivo, são riscos, né? Riscos não O Breno quer fazer o bem. Quando eu quero fazer o bem, só. Com quem nessa mesa que você faria o bem? Meu Deus do céu. Eu acho que essa conversa tá indo para outro lado já, enfim. Para encerrar a linha de raciocínio, tipo, o meio ele vai trazer aquilo que você almeja, só que você só consegue saber qual que é o meio que você vai seguir se você sabe o fim de fato. Então, por exemplo, qual que é o objetivo que você tem e como é que você consegue fazer o retroativo para chegar nisso daí. Mas eu acho que tem uma outra coisa também que vai levar em consideração, acho que de uma fonte inesgotável de conhecimento que é atemporal, chama Harry Potter. E tem uma passagem no Pedra Filosofal, cara, que eu acho incrível, que tá lá o Harry olhando para um espelho, chama Espelho de Ogezed, né, onde ele vê os pais dele pela primeira vez. O espelho ele tem esse poder de dar a visão daquilo que você mais quer na sua vida. Como o Harry ele não conheceu os pais, ele vê eles porque é aquilo que ele mais quer. E aí do nada chega o Dumbledore e ele fala, Harry, esse espelho, caso o homem que tivesse tudo na sua vida encarasse para ele agora, ele veria a si mesmo exatamente da forma como ele é. Só que se a gente fizer um exercício breve, como o Perini falou, será que a gente consegue chegar no momento onde a gente fala tipo, tá bom, já deu. Como se você tivesse de boas em simplesmente ficar em casa sem fazer mais alguma coisa porque você já conquistou tudo que você queria. Eu acho que a diferença das pessoas que são imparáveis versus as pessoas que acabam, por exemplo, tendo várias dificuldades mentais por não conseguir ter algum objetivo de fato, sabe? Tipo, cair em depressão e tal. É uma mentalidade mais de crescimento versus uma mentalidade de meta. Porque se você só tem uma meta e depois você cumpre ela, por exemplo, eu quero ter um carro, uma casa, você bate isso e aí? Isso era meio que a consequência de você perseguir um meio, mas você ainda não chegou em determinado fim. Agora, se você tem essa cabeça de crescimento, então é uma coisa que não para. Você quer cada vez mais ser mais humilde e reconhecer que você sabe pouco e o quanto você tem para aprender. E isso é um ciclo interminável. Se você chegar até o fim da vida, você vai falar, puta, eu não sei de nada mesmo, né?